Mais uma, vamos lá? A obstrução da imaginação de dentro, complexos. A vivacidade e a troca vivaz com outros podem ser impedidas também por razões intrapsicológicas. E pelas mesmas razões, o futuro pode ser colonizado pelo passado. Os episódios de complexo determinam em grande medida as imagens do futuro e os padrões arquetípicos fundamentais relacionados a elas. O mundo imaginário interior é sempre também uma representação do mundo exterior. Experiências feitas no mundo exterior transformam nosso mundo imaginário interior. Quando nos sentimos ameaçados, impotentes no mundo exterior, sentimos medo. Esse nos impede de desenvolvermos fantasias. Desenvolvemos fantasias de medo, que, no sentido de uma retroação, nos amedrontam ainda mais. Nossas imaginações se tornam ainda mais limitadas. Não se trata, portanto, de imaginações criativas, mas de cenários de medo limitadores. Uma mulher com mais ou menos 35 anos de idade se sente estressada, pressionada. Ela trabalha numa profissão artesanal criativa e, apesar de muitas ideias que tem, ela não consegue realizá-las, porque deveria estar pronta antes mesmo de começar. Então, ela se sente muito nervosa. Ela descarta ideias antes de desenvolvê-las e é tomada por um grande medo de nunca mais conseguir realizar algo. Ela vive momentos de sucesso quando consegue esboçar as suas ideias numa folha de papel, que então são executadas por uma colega, que recebe todo o reconhecimento pelo trabalho. Por trás desse bloqueio, que causava um grande medo nessa mulher, conseguimos encontrar diversos episódios de complexo. Ela sonhava, por exemplo, muitas figuras mascaradas me cercavam. Rápido, grita meu irmão, rápido, senão eles te pegam. Então eu corro, porque não consigo correr. Acordo com medo e aterrorizada. Esse sonho a lembrou de como, quando criança, seus pais sempre lhe diziam que ela precisava se apressar, caso contrário, ela seria deixada para trás e o bicho-papão iria pegá-la. Eram, eram para ela situações de medo. Ela poderia ter escapado desse medo se tivesse sido mais rápida. Esse tema dominava seus pensamentos, mas determinava também o seu dia a dia. Ela aprendera a se expressar tanto que não tinha mais tempo necessário para contemplar as suas ideias, e assim não conseguia escapar do medo do qual queria escapar. Pelo contrário, o medo aumentava cada vez mais. Ela havia interiorizado situações como episódios de complexo em que irmãos, pais e professores a pressionavam e ameaçavam com algo muito terrível, que poderia destruí-la. Esse tipo de episódios é interiorizado como um todo. Ajuda a entender que não nos encontramos apenas na posição da criança, mas que interiorizamos também as figuras que nos cercam. É a própria mulher que se pressiona, que se apressa, mesmo sabendo que dessa forma ela não consegue resolver, mas apenas para piorar o problema. Esse problema se evidenciou também na terapia. Muitas vezes ela não terminava uma oração porque algo novo precisava ser expressado. Eu sempre lhe dizia que tínhamos tempo bastante, que ela não corria perigo se tomasse o tempo necessário. E, no decurso da terapia, ela conseguiu também tomar tempo para suas ideias. Uma semana inteira para uma ideia. E nada ruim aconteceu, pelo contrário, foi ótimo.
Se não tratarmos os nossos episódios de complexo, eles determinam o nosso futuro. O ser humano foi projetado para relacionamentos. No relacionamento com pessoas que são importantes para nós nos sentimos seguros e experimentamos a nossa própria identidade. Pessoas em que confiamos são uma ajuda particularmente valiosa quando nos confrontamos com experiências difíceis da vida, principalmente com situações de medo. Nem todos os relacionamentos são uma ajuda, principalmente relacionamentos difíceis na infância. Experiências relacionadas disfuncionais que são transferidas também para os relacionamentos do presente se manifestam em episódios de complexo. São nódulos da nossa atividade imaginativa. E mesmo quando, durante um período de descanso, o nosso cérebro entra no modo do sonho diurno, dominam determinadas imaginações. Os episódios de complexo e as emoções relacionadas concentram as imaginações. Um homem que teve um pai que sempre concorria com ele e evidentemente sempre ganhava, imagina situações de desconfiança, situações em que ele é derrotado por pessoas das quais ele espera receber apoio. Ou ele imagina situações em que ele assume o papel do pai e derrota os outros. Na posição da vítima, ele sente raiva e resignação. Na posição do atacante, porém, não sente a satisfação que ele imaginava ter. Expectativas, anseios, utopias, se é que ocorrem, se movimentam sob o ditado dos complexos, apenas dentro dos limites de um passado enrijecido. Mas isso significa que não conseguimos encontrar a vida própria. Nesse caso, vivemos entre o passado, que nos limita e assombra, e o futuro, que nos amedronta. O jogo livre da imaginação se torna impossível. Imaginamos em padrões estarrecidos dos padrões dos episódios de complexo. Experiências importantes em nossos relacionamentos, e estas são sempre emocionais, são interiorizadas e exercem uma influência sobre os relacionamentos que temos com outras pessoas, tanto na forma de peculiaridades relacionais quanto em sua totalidade emocional. As imaginações, com sua totalidade emocional, influenciam relacionamentos. Relacionamentos influenciam imaginações. A alma está presa a uma situação relacional difícil que deveria ser resolvida. Nas emoções vinculadas aos complexos está também a energia que precisamos para nos libertar e descobrir o tema obstruído. Tanto o trabalho com os episódios de complexo quanto o trabalho com sonhos podem ajudar nesses processos. O problema aqui não é um código imposto de fora, mas o código do complexo. Lembrança e expectativa são marcadas por essa experiência e pela imaginação rígida relacionada a ela. Não são, porém, apenas os complexos que estruturam a nossa fantasia, mas também campos arquetípicos constelados, relacionados aos complexos e, por vezes, em compensação com eles. Gente, vem constelar. Tragam suas imagens para a gente movimentar. Eu acho que é isso. Eu não queria nessa leitura ficar fazendo muitos comentários, mas enfim, tem umas coisas que eu vou lendo assim e claro que de uma outra escola, né?
Aqui a gente está falando de uma escola junguiana, que é a Verena Casti, e eu tenho muito mais vivência na escola hellingeriana, digamos assim, que é dentro da vivência das constelações, mas é um olhar para o movimento dessas imagens, é um olhar para o movimento da alma. Então, assim, tenho percebido uma dinâmica muito interessante entre as imagens, né, trazidas e trabalhadas, né, pelo Jung e esse trabalho que eu faço. Estão todos convidados. Quem quiser, obviamente. Até mais, vamos seguir a leitura. Eu vou focar na leitura.